O desejo de fazer parte de um grupo é uma necessidade humana. Sentir-se acolhido, reconhecido e pertencente fortalece a autoestima, as relações e até a nossa saúde mental. Mas na era das redes sociais, essa busca por pertencimento tem ganhado novos contornos. Muitas vezes, a aceitação parece ser medida por curtidas, seguidores, tendências e até pelo que consumimos ou conseguimos mostrar. Para falar sobre esse assunto, recebo hoje a psicóloga Hélia Parente. Hélia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse entender um pouquinho mais dessa nossa necessidade de pertencer e muitas vezes, por essa necessidade, a gente se comporta de algumas maneiras que podem trazer um prejuízo para o nosso dia a dia, né? Quando a gente te chamou, eu estava pensando bastante nos dados recentes que foram divulgados, principalmente no que diz respeito à população mato-grossense, do grau de endividamento ou de inadimplência que a gente tem vivido, né? Muitas vezes a gente se coloca numa situação financeira complicada justamente em busca desse pertencimento. Prazer estar aqui. E é um tema muito interessante e que bom que existe esse espaço para a gente poder falar sobre isso e trazer ampliação de consciência para as pessoas. O pertencimento, ele faz parte do ser humano, né? Nós, como seres humanos, nós precisamos se sentir parte de algo, se identificar com algo, seja pensamento, sentimento, a forma de agir. E a rede social, a internet, com o advento da velocidade da informação, traz muitos conteúdos e cria necessidades para o ser humano. E aí é onde entra o perigo, né? Porque muitas vezes, será que eu preciso daquilo? E aí é onde eu olho, né, uma comunidade ali digital que está buscando reconhecimento muitas vezes, valorização, e encontra em um produto, encontra em algo material que está sendo ali divulgado. Muitas vezes a gente nem precisa e cria-se ali aquela demanda, e eu gosto de dizer assim, nós temos um funcionamento enquanto ser emocional, psicológico. E dentro desse funcionamento, nós temos uma parte que ela é mais emotiva, mais impulsiva, e as redes sociais conseguem atingir justamente essa parte, a nossa parte emocional. E aí onde a nossa parte da razão, que eu costumo dizer que é o nosso adulto, onde a gente planeja, onde a gente vai sentar e vai perguntar, será que eu preciso daquilo? Será que realmente vai atender uma necessidade minha? E ali a gente não para pensar, não. A gente é muito impulsionado pela nossa criança, por esse impulso emocional, com esse desejo de pertencer, de estar parecido com alguém, com a comparação. E aí é onde a gente entra muitas vezes num buraco de dívidas, né? E aí depois que o dano está feito, a gente para, por que eu fiz isso? Começa a se questionar da razão daquele comportamento, né? Exatamente. Então eu vejo que ativa muito essa nossa parte instintiva de emoção. Mas existe uma forma, Hélia, para que a gente drible essa manipulação que é feita? Porque você acabou de dizer pra gente, né? O que está construído no marketing da internet, né? Nesse marketing digital que é mais agressivo, ele mexe justamente naquela parte que é mais instintiva, é quase automática, Isso. né? Como é que a gente faz? Primeiro passo é entender, sair dessa criança para partir para o adulto, que é essa parte mesmo de razão. E com isso entra muito o autoconhecimento. O autoconhecimento da sua personalidade, como você funciona, e espaço como esse de divulgação. A internet, as redes sociais, elas são ótimas para promover conhecimento. Então aqui, o que a gente está fazendo hoje é uma estratégia de ampliar essa consciência, nos perguntar, eu preciso disso? De que lugar que eu estou falando? Ao olhar algo que parece ali me atrair para uma identificação, ou para um reconhecimento, ou para uma valorização, ou porque minha vizinha tem, ou porque a minha amiga tem, eu acho que eu preciso ter, é eu parar e pensar, de que lugar que eu estou falando? Do meu funcionamento. Eu estou falando dessa criança que está buscando um certo reconhecimento, uma valorização, uma necessidade de status, né? Ou eu estou realmente precisando daquilo. Então, ampliação de consciência, informação.
é uma das formas da gente poder driblar, né, esse marketing agressivo aí, a gente trazer mais consciência, equilíbrio. Equilíbrio. E me diz uma coisa, Elia, sempre foi assim? Ou a gente está vivendo nesse momento, em razão da velocidade, do aperfeiçoamento do marketing, uma onda que é mais, que atinge a gente, digamos assim, como um tsunami, né? Porque essa necessidade de pertencer, você disse pra gente, é do ser humano. Isso. Né? É uma busca incessante. Mas sempre foi assim, né? Sempre a gente teve um comportamento que de alguma maneira poderia ser danoso em busca do pertencimento, ou isso muda de alguma maneira em razão desse boom do universo digital? Com certeza isso mudou depois desse boom, porque ó, para pensar, eu me lembro quando eu era criança, eu tinha que esperar o Natal para ter aquilo que eu queria. Se eu tivesse visto alguma coisa, eu não sei se você se lembra de se você passou por isso, mas às vezes só no Natal ou no aniversário, ou seja, tinha um tempo de espera, tinha um tempo mesmo de se trabalhar para conquistar aquilo, não tinha esse marketing agressivo como a gente tem, essa facilidade, na verdade, né? Como não era tão bombardeado. Não era. Hoje, a velocidade da informação, uma criança de 3 anos de idade já está com o celular na mão, né, sendo bombardeada aí com diversos conteúdos, né, relacionado não só a produtos, mas infinidade de conteúdos. Então, sim, essa aceleração tem mudado o nosso comportamento. O que antes era muito mais planejado, que era mais esperado, com paciência, com planejamento, hoje é assim, automático. As pessoas estão funcionando no automático por conta dessa velocidade. É também em razão da busca de pertencimento que a gente vê ganhar em corpo os grupos de ódio nas redes sociais? Com certeza. E aqui eu quero entrar em algo muito importante. O que acontece? O pertencimento, ele é construído dentro de sistemas de relacionamento. O pertencimento saudável. Fazer parte de um grupo, de uma comunidade, nós precisamos disso porque nós somos seres sociáveis, certo? Onde eu vou ali, pensa de repente muito parecido, tem gostos, afinidades, enfim, isso é saudável. Mas isso deve ser construído dentro de vínculos, não de contato, não de conexão. As redes sociais trazem muito conexão, nós estamos muito conectados, mas poucos vinculados. Então, o vínculo, ele acontece dentro da família, ele acontece dentro de uma comunidade espiritual, esporte, um vínculo saudável com presença, com afeto. Na escola também. Na escola, com diálogo, onde realmente eu me importo com o outro e exige esforço. Então, um pertencimento saudável, ele vem aí de uma construção, certo? Mas dentro dessa velocidade aí de informação da mídia, a gente vê muito o quê? Conexão e não relacionamento, não vínculo. Então, um like, um compartilhamento do seu conteúdo, eu estou ganhando o quê? Reconhecimento. Eu estou ganhando ali de alguma forma, aquela pessoa entende que ela está sendo aceita por aquele grupo. E o que tem acontecido? Dentro desse vínculo saudável de família, isso não está mais acontecendo. O que a gente vê? As famílias estão conectadas, não mais vinculadas. Hoje as famílias vivem em outros ambientes, muito no automático. Então, tá todo mundo corrido, tá todo mundo ocupado, e aí você já não tem tempo mais de ter aquele tempo de qualidade com a pessoa. Então, aonde que esse grupo vai, muitas vezes, para ter esse sentimento de pertencimento? Para as redes sociais. Existem 3 fomes do ser humano que são importantes. A fome pelo estímulo, novidades, experiência, movimento. Fome por reconhecimento, valorização, eu me senti importante. E a forma como a gente estrutura o nosso tempo. A forma como eu ocupo o nosso tempo. Isso tudo poderia ser construído dentro da família, dos outros sistemas de uma forma saudável. Mas está tendo ausência de pertencimento dentro desse sistema. E aí onde é que essas pessoas, ou adolescentes, jovens, enfim, até os adultos estão assim, vão para as redes sociais, porque lá eles são alimentados de uma forma muito rápida, tanto em novidades, você abre
seu smartphone, você tem uma infinidade de novidades. Minuto a minuto, né? Minuto a minuto, exatamente. Aí você tem reconhecimento com like. É claro, um reconhecimento superficial, mas ali o seu cérebro ele já entende que já está satisfeito. O nível de dopamina ali é liberado e dá aquela sensação de pertencimento, aquela sensação de reconhecimento, aqui eu sou visto, aqui eu sou valorizado. E aí, uma forma de como ocupar o tempo, porque se você parar e ficar lá, quando você vê, já passou 2 horas. Porque o feed, ele foi feito para ser infinity, né? Exato, é rolagem infinita, né? Você Enquanto rola, você estiver subindo... Exatamente. E ali dá aquela sensação de pertencimento. E é aí que nós encontramos a impulsividade pelas compras, onde nós encontramos pessoas que acreditam que estão conectadas e vinculadas, mas são superficiais. E aí, quando realmente estão passando por um problema sério, uma ansiedade, com uma depressão, não é identificado. Porque aonde isso seria identificado? Na família. Na família. Onde ela de fato pertence. Ou deveria, né? Ou deveria, mas não está acontecendo. E ali nas redes sociais não tem como existir esse nível de profundidade. E aí é onde tem o aumento de compras excessivas, endividamento, ansiedade, depressão. E me diz uma coisa, Hélia, porque você disse assim pra gente, né? Na falta de uma estrutura que de fato ofereceria a esse jovem, esse adolescente, até esse adulto, uma sensação de pertencer real, com vínculos saudáveis, que é a família, muitas vezes os grupamentos religiosos e tudo mais. Quando essa estrutura não está de acordo, ele busca ali na rede social algo para suprir essa falta. Isso. Né? Só que é tudo muito frágil, como você já descreveu pra gente. Quando a pessoa se dá conta de que aquilo que ela considera pertencimento, na real não é pertencer, o que isso provoca? Isso provoca um nível de ansiedade, tristeza, comparação. A pessoa não se sente autossuficiente, parece que tudo que ela faz não é o suficiente na vida dela. Então é um problema de estresse, problemas emocionais. Isso afeta aquela pessoa, a identidade totalmente fragilizada. Quem eu sou de verdade? Porque a identidade tem a ver com valores. Quem eu sou de verdade, como eu penso, como eu sinto, como eu me comporto. Então existem muitos que estão perdidos, por exemplo. Você pergunta, qual é a sua perspectiva de futuro? A pessoa fica perdida, tá indo conforme a vibe da vida. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Então isso traz uma fragilidade muito grande emocional. E aqui eu quero até compartilhar um caso real, né? Como eu sou psicóloga clínica, as pessoas estão em sofrimento emocional. Eu atendi um caso onde a mulher, né, a minha cliente em questão, ela chegou com sofrimento mental porque ela tinha uma vizinha em um condomínio de alto padrão e ela estava muito chateada, em sofrimento, porque a vizinha só estava em Paris, só viajava para Paris e ela tinha que ralar muito para conquistar aquela vida que ela tinha. Mas aí, né, no trabalhar com essa pessoa, houve uma ampliação de consciência. Você tem vínculo com a sua vizinha para você ter certeza do que ela faz ou deixa de fazer para ela estar curtindo lá em Paris? Porque as redes sociais traz cortes de vidas. E muitas vezes nem é tudo aquilo. Porque nas redes sociais eu posso parecer uma coisa. Mas quando eu saio da tela, existem pessoas que estão reféns de medicações dopadas fora dali. Porque foram casos que eu tive a oportunidade de trabalhar realmente. Então, o sofrimento mental, ele existe, a comparação. Não existe uma noção do que é real e do que não é. Hélia, eu digo assim, né? Na busca de pertencer, você já mostrou pra gente que a gente faz movimentos que muitas vezes não são saudáveis. E aí a gente pensa na adolescência, principalmente, que acho que é a fase mais conturbada do nosso desenvolvimento, e você vê uso de drogas. Agora a gente tem os desafios que são lançados na internet, que muitas vezes envolvem atos muito violentos. A gente não pode dizer que esses adolescentes não têm a dimensão
do dano que aquilo provoca. Uhum. Mas mesmo assim, em busca do pertencimento, eles Uhum. aderem a isso. O que explica isso? A necessidade de reconhecimento e de valor. Porque é uma fome real no ser humano. E nessa fase da adolescência, isso está em construção, em plena construção. É preciso ser alimentado de uma forma saudável. Então, se eu não tenho outras fontes de acompanhamento, né, de um alimento mesmo saudável, de reconhecimento e de valor, mesmo sendo negativo, porque existe a atenção negativa. Pessoas são supridas por atenção negativa. Uhum. E aí onde esses adolescentes se submetem aí a atos de violência ou desafios que causam danos à própria vida. E tem outro fator também, o adolescente, ele também é movido pelo desafio. Uhum. O estímulo. Uhum. Lembra da fome do estímulo, da novidade, da experiência? O adolescente tem essa necessidade. E ali ele não tem a noção do dano, ele quer viver a experiência, ele quer viver o desafio. E aí junta a fome com a vontade de comer. E aí é onde muitos, né, se envolvem com esse tipo de ato de violência. É isso que explica também, por exemplo, a cooptação de jovens por facções criminosas? Exatamente. E é interessante que está existindo uma inversão de valores. Uhum. Essas pessoas das facções exalam aí um certo poder na comunidade entre eles. Existem status. Uhum. Então vira meu herói. Então é uma inversão de valores. E aí esse adolescente acaba enxergando uma pessoa que está dentro desse mundo como um herói. E aí é onde tem a identificação. Um lugar que eu quero alcançar. Um lugar que eu quero alcançar. Porque transmite poder, transmite respeito, né? As pessoas me respeitam, as pessoas me obedecem, se submetem. E isso também mexe com o adolescente. Uma vez que eu pertenço, mesmo com esse viés negativo, né? Mas como você já explicou pra gente, é uma fome que é saciada, Isso. né? É possível, Elia, que eu adote novos padrões de pertencer, né? Que eu consiga fazer um caminho que seja inverso, voltando a um padrão que seja saudável. E o que depende, né? Essa mudança de chave depende do quê? Uhum. É possível. Uhum. É possível uma mudança de padrão de pertencimento. Só que o trabalho para isso envolve não só o envolvido, né? Não só o adolescente, o jovem, o adulto, mas o sistema. Uhum. E aí o sistema entra família, escola, comunidade espiritual, políticas públicas. Então existe todo um complexo ali para poder resgatar essa pessoa de um pertencimento negativo para um pertencimento positivo. O trabalho com essa família, onde é que está essa família? Essa família também não tem estrutura para poder trabalhar com esse jovem, com esse adolescente? Quais são as referências que esse jovem tem? Então existe, é possível, mas é um trabalho em unidade. Uma só parte não resolve. É muito mais complexo do que a gente imagina, mas existe. Então, isso daqui, esse espaço aqui, já é algo dentro desse complexo aí de ampliar a consciência, de levar essa informação à própria rede social, sendo utilizada para divulgar matérias, informações a respeito disso e para trazer esperança também. Porque muitas vezes a pessoa dá para o outro como perdido, sabe? Não, há esperança sim de um resgate. Só que precisa trabalhar, precisa ter um esforço para isso. Uma coisa que se tornou corriqueira nas conversas que eu tenho com os diversos entrevistados é assim, como a gente viu perder força essa figura da instituição espiritual. Uhum. Porque nós tínhamos como um pilar muito forte da sociedade, até bem pouco tempo atrás. E me parece que isso foi se desfazendo de alguma maneira.
Na sua experiência, Hélia, isso também é esse perder força ou esse perder significado de um desses pilares é também uma estratégia do que a gente tem por trás do algoritmo, ou não existe relação? Porque se um desses pilares está falho, você falou pra gente da escola, da família, do pilar religioso, é mais fácil cooptar, é mais fácil fazer comprar, é mais fácil colocar a pessoa nesse giro, né? Isso assim, o papel espiritual, ele é introduzido pela família, né? A família é onde a gente é apresentado ao mundo espiritual. Então, eu acredito que o algoritmo também contribui para a fragilidade, vamos dizer assim, porque ele forma ideologias, né? As redes formam ideologias. Então, o que é passado? O que esse jovem ou esse adolescente está consumindo? Né? Porque o algoritmo, ele vai atender aquilo que você busca, aquilo que você mais está pesquisando. Então, se ele já não tem uma base que vem ali já de tenra idade, lá na frente o espiritual vai ficar mais fragilizado também, porque a porta de entrada ali, que deveria ser a família para apresentar, também teve ali uma certa fragilidade para mostrar esse pilar. Então, o espiritual é muito importante para esse pertencimento saudável, para você encontrar valores, né, que vão te sustentar em qualquer situação. Principalmente nas difíceis, né? Principalmente nas difíceis, exatamente. Então é um conjunto, né, de coisas que a gente precisa trabalhar para poder ter um pertencimento saudável, que vai promover saúde emocional, que vai promover pessoas fortes, pessoas que vão influenciar outras gerações, sabe? Pessoas que vão estimular o retorno aí desse pilar espiritual, pessoas que vão promover também esse pilar espiritual, que vão falar, ei, existe uma força sobrenatural que não depende aqui só da humana e que a gente pode contar com ela. Exato. Hélia, muitíssimo obrigada pelas informações. Deixo o espaço à disposição caso você queira trazer mais alguma contribuição. Eu que agradeço. A gente faz um breve intervalo comercial e volta já já. Não saia daí.